Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 3, parte 2. Varro abraçou-o com mais ternura e aduziu: o senhor tem fé e virtudes que estou longe de possuir. Doravante sentir-me-ei sozinho. Onde situas a confiança em Deus? És moço? Os dias amadurecem a experiência. Atende às instruções do Mestre e nova luz brilhará em tua alma. Em Leão, muitos de nossos irmãos relacionam-se com os mortos, que são simplesmente os vivos da eternidade. Em nossos ofícios, comunicam-se conosco e amparam-nos cada dia. Em muitas ocasiões, nos martírios, tenho visto companheiros que nos precederam, recebendo os que são perseguidos até o sangue. Acredito, pois, que poderemos continuar sempre juntos. A Igreja, para mim, não é senão o Espírito do Cristo, em comunhão com os homens. Nesse instante, Corvino arquejou penosamente, fitou no amigo os olhos calmos, com mais insistência, e prosseguiu: sei que te vejo relegado à solidão, sem parentes, sem lar. Mas não te esqueças da imensa família humana. Por muitos séculos ainda, os servidores de Jesus serão almas desajustadas na terra. Nossos filhos e irmãos encontram-se dispersos em toda parte. Enquanto houver um gemido de dor no mundo ou uma nesga de sombra no espírito do povo, nossa tarefa não terminará. Por agora, somos desprezados e escarnecidos no caminho do pastor celeste que nos legou o sacrifício por abençoada libertação. E amanhã, talvez, legiões de homens tombarão pelos princípios do Mestre, que, sendo tão simples em seus fundamentos, provocam o furor e a reação das trevas que ainda governam as nações. Morreremos e renasceremos na carne muitas vezes, até que possamos contemplar a vitória da fraternidade e da verdadeira paz. Contudo, é indispensável amar muito para antes vencermos a nós mesmos. Nunca odeies, filho meu. Bendize constantemente as mãos que te ferirem. Desculpa os erros dos outros com sinceridade e pleno ouvido de todo mal. Ama e ajuda sempre, ainda mesmo os que te pareçam duros e ingratos. Nossas afeições não desaparecem. Quem exercita a compreensão do Evangelho acende lume no próprio coração para clarear a senda dos entes queridos, na terra ou além da morte. Tua mulher e teu filhinho não se perderam. Tornarás a encontrá-los em novo nível de amor. Até lá, porém, luta na conquista de ti próprio. O mundo reclama servidores leais ao bem. Não procures riquezas que o desengano enferruja. Não te prendas a ilusões e nem exijas da terra mais do que a terra te possa dar. Só uma felicidade jamais termina. A felicidade do amor que honra a Deus no serviço aos seus semelhantes. Em seguida, descansou por alguns momentos. Com muita dificuldade, retirou de sob a túnica velha bolsa encebada, que continha um punhado de moedas, e deu-a ao rapaz solicitando: Varro, na igreja de Leão existe um antigo pregador de nome Horácio Niger. É meu companheiro de trabalho, a quem te peço apresentar minhas notícias e saudações. Quando possível, entrega-lhe as cartas de que sou mensageiro e, em meu nome, confia-lhe estes recursos. Dize-lhe que é tudo quanto pude recolher em Roma em favor das nossas crianças asiladas na igreja. O moço recebeu o depósito com respeitosa ternura. Logo após, com muito esforço,
Corvino pediu-lhe abrisse alguma página cristã para leitura em voz alta. Queria guardar um pensamento das sagradas anotações antes de morrer. Quinto Varro atendeu com presteza. Retirou ao acaso uma folha gasta do pergaminho num rolo de instruções, e a claridade bruxuleante da tocha que ardia junto ao leito repetiu as belas palavras de Simão Pedro ao aleijado da Porta Formosa. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho, isso te dou. Corvino fitou o companheiro, desenhando largo sorriso nos lábios descorados, como a dizer que oferecia naquela hora a Deus e aos homens o seu próprio coração. Compridos instantes desdobraram-se pesados e aflitivos. O rapaz julgou que o venerando amigo houvesse alcançado o derradeiro minuto. Todavia, o ancião, qual se despertasse de curta, mas concentrada prece, falou ainda. Varro, se possível, desejaria ver o céu antes de morrer. O interpelado atendeu de pronto. Descerrou pequena abertura do interior da câmara que funcionava à guisa de janela. O vento entrou de imediato, em lufadas fortes e frescas, apagando a luz mortiça, mas o luar, em prateado jorro, invadiu o recinto. Com inexcedível carinho, o rapaz tomou o velho ao colo, dando a ideia de satisfazer a uma criança doente, e conduziu a magnífica visão da noite. Ao doce clarão da lua, o semblante de Apio Corvino assemelhava-se a vivo retrato de algum profeta que surgisse, ali, de improviso, nimbado de esplendor. Seus olhos serenos e brilhantes devassaram o firmamento, onde multidões de estrelas faiscavam, sublimes. Depois de um minuto de silenciosa expectativa, falou em voz apagada. Como é linda a nossa verdadeira pátria! E voltando-se com brandura para o moço em lágrimas, concluiu. Eis a cidade do nosso Deus. Nesse instante, o corpo do patriarca foi sacudido por uma onda de vida nova. Seu olhar, que empalidecera, devagarinho, voltou a possuir estranho brilho, como que reanimado por milagrosa força. Denunciando uma alegria desvairada, bradou. Abriu-se o grande caminho, é Átalo que vem. Oh, meu Deus, como é sublime o carro de ouro! Centenas de estrelas brilham. Oh, é Átalo imaturo, Santo e Alexandre, Alcibíades e Pôntico, Pontimiana e Blandina. O ancião ensaiava o gesto de quem se dispunha a cair de joelhos, totalmente esquecido da presença de Varro e da precariedade da própria condição física. Oh, Senhor, quanta bondade! Não mereço, sou indigno, continuava dizendo em voz arrastada. O pranto escorria-lhe agora dos olhos, inexplicavelmente revigorados. Contudo, Varro cuidadosamente reconduziu-o ao leito manchado de sangue. Novamente deitado, o velhinho calou-se. Todavia, aos raios do luar que iluminava a câmara, o moço patrício viu-lhe o olhar, nas vascas da morte, coroado de indefiníveis fulgurações, parecendo fixar paisagens festivas em santo deslumbramento. Com as mãos na dele, notou que o agonizante lhe apertava a destra a despedir-se. A corrente sanguínea parecia contida pela força mental do moribundo, interessado em satisfazer aos últimos deveres. Mas quando a tranquilidade se lhe estampou na fisionomia engelhada e nobre, o sangue jorrou abundantemente da chaga aberta, encharcando o sudário de linho. O rapaz notou que o fatigado coração do apóstolo parou devagar, à maneira de máquina agindo sem violência. A respiração desapareceu,
como a de um pássaro que adormece na morte. O corpo inteirou-se. Varro compreendeu que era o fim. Sentindo-se então resgatado por uma dor sem limites, abraçou-se ao cadáver suplicando: Corvino, meu amigo, meu pai, não me abandones. De onde estiveres, protege meus passos. Não me deixes cair em tentação. Fortalece-me o ânimo fraco. Dá-me fé, paciência, coragem. Os soluços do jovem repetiam-se abafados, quando a porta foi escancarada estrepitosamente e Súbrio entrou com uma tocha, iluminando o quadro doloroso. Vendo o rapaz agarrado ao morto, sacudiu o violento, exclamando: Louco, que fazes? O tempo é precioso. Em breves minutos, Hércio virá. É indispensável que não te encontre. Embriaguei-o para salvar-te. Não poderá ver o semblante do morto. Afastou Quinto Varro brutalmente e envolveu o corpo agora inerte no grande lençol que foi amarrado acima da cabeça hirta. Em seguida, dirigiu-se de novo ao rapaz em voz baixa e enérgica. À esquerda encontrarás uma escada esperando-te, e sob a escada há um bote que eu mesmo preparei. Foge nele. O vento levar-te-á para a costa. Mas ouve, busca outras terras e muda de nome. A partir de hoje, para Roma e para tua família, estás sepultado nas águas. O moço quis reagir e enfrentar dignamente a situação, contudo lembrou que se Corvino lhe havia tomado o lugar na morte, cabia-lhe substituí-lo na vida, e sentindo numa das mãos o peso da bolsa que o herói lhe havia confiado, silenciou, humilde, em lágrimas. Conduze contigo a bagagem do velho, mas deixa os teus documentos, avisou Flávio Súbrio decidido. Olímpio Vetúrio deve certificar-se de que desapareceste para sempre. Todavia, quando o jovem reunira nas mãos a herança do apóstolo, o bastão de Élcio Lúcio tocou rudemente a porta. Súbrio arrastou Varro para trás de um armário de bordo e atendeu. O comandante ébrio entrou, desferiu uma gargalhada seca ao observar o fardo ensanguentado e falou: Muito bem, Súbrio, a tua eficiência é de pasmar. Tudo pronto? Perfeitamente, esclareceu o assessor em atitude servil. Cambaleando, Élcio aplicou algumas bastonadas no cadáver e observou: Grande maroto o nosso Opílio. Este pobretão de Varro poderia ter sido liquidado em qualquer viela de Roma. Por que semelhante homenagem a de matá-lo no mar? Enfim, compreendo. Um patrício decente nunca deve ferir a sensibilidade de uma bela mulher. Reclamou do auxiliar a documentação do morto e em voz pitoresca determinou: Dá comida aos peixes ainda hoje e não nos esqueçamos de esclarecer a nobre Cíntia Júlia de que o marido, em missão de vigilância contra a praga nazarena, foi assassinado por escravos cristãos na galera. Com uma risada sarcástica, acentuou: Vetúrio incumbir-se-á de dizer o resto. O comandante despediu-se e, instado por Súbrio, Varro lançou um derradeiro olhar nos despojos do amigo. Carregando consigo as lembranças dele, afastou-se em passos vacilantes, desceu a escada de serviço e instalou-se no bote minúsculo. Sozinho, na noite fria e clara, demorou-se longamente no barco, pensando. O vento, a silvar, parecia lamber-lhe o pranto, induzindo-o a marchar para a frente. Mas o moço, pungido por amarga incerteza, no íntimo desejava arrojar-se ao mar e igualmente morrer. Corvino, porém, marcara-lhe o coração para o resto da vida. O sacrifício dele impunha-lhe valorosa coragem. Era necessário lutar. Para a Cíntia e para o filhinho querido, não mais existia. Entretanto,
havia um claro na igreja de Leão que lhe competia preencher. Custasse o que custasse, alcançaria as Gálias com a resolução de devotar-se à grande causa. Confiando-se a Deus, o moço desamarrou o bote e, com uma e outra remada, rendeu-se à ventania. Indiferente aos perigos da viagem, não experimentou qualquer temor da solidão sobre o abismo. Arrastado fortemente sobre as águas, deu em extensa praia ao amanhecer. Trocou de vestimenta, envergando a túnica surrada de corvino, e, resoluto, atirou o nobre traje patrício ao mar, deliberando volver ao mundo na feição de outro homem. Acolhido numa aldeia litorânea onde conseguiu alimento, peregrinou até alcançar Tarracina, florescente cidade balneária do Lácio. Não teve dificuldade para identificar o domicílio de alguns companheiros de fé. Apesar do terror que espalhava na vida pública, o governo de Baciano Caracalla deixava os cristãos em relativo repouso, embora a severa vigilância com que lhes seguia os movimentos. Declarando-se caminheiro do Evangelho em trânsito para as Gálias, Varro, fatigado e enfermo, encontrou socorro na residência de Dácio Acúrzio, piedoso varão que mantinha um albergue destinado a indigentes. Amparado por amigos anônimos, delirou 3 dias e 3 noites em febre alta. Todavia, a mocidade robusta venceu a moléstia que o absorvera de assalto. Porque nada pudesse informar, a princípio, com referência a si próprio, e em face das mensagens que conduzia da parte dos cristãos de Roma aos confrades leoneses, nas quais o portador era nomeado como sendo o irmão Corvino, por essa designação passou a ser tratado entre as suas novas relações. Animado de inspiração superior, ensinou a Boa Nova, pregando em lágrimas, e a comunidade de Tarracina, tangida nas fibras mais íntimas, não obstante desejasse retê-lo, auxiliou-o em sua viagem para as Gálias, onde o rapaz aportou depois de inúmeras dificuldades e enormes privações. Findo certo período de permanência em Massília, chegou finalmente à cidade a que se destinava. Leão, pela sua admirável posição geográfica, desde a ocupação do procônsul Munácio Planco, tornara-se expressivo centro político-administrativo do mundo gaulês. Para ela convergiam diversas estradas importantes, convertendo-se por isso mesmo em residência quase que obrigatória de numerosas personalidades representativas da nobreza romana. Vipsânio Agripa, o genro de Otávio, fortalecera-lhe a situação privilegiada, ampliando-lhe as vias de comunicação. Áulicos da corte de Cláudio haviam construído nela magníficos palácios. As ciências e as artes, o comércio e a indústria aí floresciam com imensa vitalidade. Dentro de seus muros, reuniam-se anualmente, junto do famoso altar de Roma e Augusto, as grandes assembleias do Concilium Cagliarum, no qual cada cidade das 3 Gálias possuía o seu representante. As festas do 1º dia de agosto, em memória do grande imperador Caio Júlio César Otaviano, eram aí celebradas com significativas solenidades. Numerosas embaixadas e milhares de estrangeiros aí se congregavam em cerimônias brilhantes, em que o juramento de fidelidade aos deuses e às autoridades se renovava com jubilosas manifestações. A cidade que fora em outro tempo a metrópole dos segusiavos, desde a ocupação imperial, passara a viver sob o mais apurado gosto latino. Situada na confluência de 2 rios, o Ródano e o Saona, oferecia aos habitantes as melhores condições de conforto. Dominada pela influência patrícia, mostrava ruas e parques bem cuidados,
templos e monumentos de grande beleza, teatros e balneários, além de vilas soberbas, a se destacarem do casario vulgar, como pequenos castelos encantadores, emoldurados em jardins e vinhedos, onde magistrados e guerreiros, artistas e libertos ricos da capital do mundo se insulavam para gozar a vida. Ao tempo de Bassiano Caracalla, a quem servira de berço, Leão alcançara imenso esplendor. O novo César, por várias vezes, dispensara-lhe graças especiais. A corte aí se reunia frequentemente em jogos e comemorações. Contudo, apesar da proteção que o imperador concedia ao torrão pátrio, a cidade guardava ainda, em 217, dolorosas e vivas reminiscências da matança de 202, determinada por Sétimo Severo. Anos depois do triunfo sobre o general Décio Clódio VII Albino, o eleito das legiões da Bretanha, morto em 197, instigado por seus conselheiros, o vencedor de Pessênio Níger promulgou um edito de perseguição. Autoridades inescrupulosas, depois de senhorearem o patrimônio de todos os cidadãos contrários à política dominante, realizaram tremenda carnificina de cristãos dentro da cidade de Leão e nas localidades vizinhas. Milhares de seguidores do Cristo haviam sido flagelados e conduzidos à morte. Por vários dias perdurou a perseguição com assassínios em massa. Postes de martírio, espetáculos de feras, cruzes, machados, fogueiras, lapidações, chicotes e punhais, sem nos reportarmos às cenas de selvageria para com mulheres e crianças indefesas, foram postos em prática por tropas inconscientes. Durante a matança, Ireneu, o grande bispo e orientador da coletividade evangélica da cidade, foi torturado com todos os requintes da violência perversa até ao último suspiro. Nascido na Ásia Menor, fora aprendiz de Policarpo, o abnegado e muito venerado sacerdote de Esmirna, que por sua vez havia recebido a fé por intermédio do apóstolo João, o evangelista. A Igreja de Leão, em razão disso, sentia-se depositária das mais vivas tradições do Evangelho. Possuía relíquias do filho de Zebedeu e de outros vultos do cristianismo nascente que lhe fortaleciam o ânimo na fé. Em seu círculo de profunda iluminação espiritual, achava-se quase intacto o espírito piedoso da comunidade de Jerusalém. Enquanto Roma fora iniciada por batismos de sangue ao tempo de Nero, a comunidade leonesa começara o serviço de evangelização em relativa calma. Emissários da Palestina, da Frígia, da Síria, da Acaia e do Egito visitavam-na incessantemente. As epístolas enviadas da Ásia clareavam-lhe a marcha. Por esse motivo, era o centro de porfiados estudos teológicos no campo das interpretações. Ireneu dedicara-se a minuciosas observações da Escritura. Manejando o grego e o latim com grande mestria, escreveu expressivos trabalhos refutando os adversários da Boa Nova, preservando as tradições apostólicas e orientando os diversos serviços da edificação cristã. Mas a coletividade não se caracterizava tão somente pelas realizações intelectuais. Fazendo do santuário consagrado a São João o centro dos seus trabalhos de ordem geral, a Igreja primava pelas obras de assistência. Dificilmente, à distância de séculos, poderá alguém perceber com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. Experimentados pela dor, amavam-se os irmãos na fé, segundo os padrões do Senhor. Em toda parte, a organização evangélica orava para servir e dar, em vez de orar para ser servida e receber.
Os cristãos eram conhecidos pela capacidade de sacrifício pessoal a bem de todos, pela boa vontade, pela humildade sincera, pela cooperação fraternal e pela diligência que empregavam no aperfeiçoamento de si mesmos. Amavam-se reciprocamente, estendendo os raios de sua abnegação afetiva por todos os núcleos da luta humana, jamais traindo a vocação de ajudar sem recompensa, ainda mesmo diante dos mais renitentes algozes. Ao invés de fomentarem discórdia e revolta entre os companheiros jungidos à canga da escravidão, honravam no trabalho digno a melhor maneira de amparar-lhes a libertação. Sabiam apagar os pruridos do egoísmo para abrigarem sob o próprio teto os remanescentes das perseguições. Inflamados de fé na imortalidade da alma, não receavam a morte. Os companheiros martirizados partiam como soldados de Jesus, cujas famílias na retaguarda lhes cabia proteger e educar. Assim é que a comunidade de Leão guardava sob a sua custódia de amor centenas de velhos, enfermos, mutilados, mulheres, jovens e crianças. A Igreja de São João era, pois, acima de tudo, uma escola de fé e solidariedade, irradiando-se em variados serviços assistenciais. O culto reunia os adeptos para a prece em comum e para a extensão das práticas apostólicas, mas os lares de fraternidade multiplicavam-se como impositivo da obra espiritual em construção. Muitas organizações domésticas tomavam a si a guarda de órfãos e o cuidado para com os doentes. Todavia, ainda assim, o número de necessitados era invariavelmente muito grande. A cidade fora sempre um ponto de convergência para os estrangeiros. Perseguidos de vários lugares, batiam às portas da igreja, implorando socorro e asilo. A autoridade da fé, expressa nos irmãos mais velhos e mais experientes, designava diáconos para diversos setores de ação. Os serviços de amparo à educação à infância, de conforto aos velhinhos abandonados, de sustentação dos enfermos, de cura dos loucos, distribuíam-se em departamentos especiais, expandindo-se assim em moldes mais completos a primitiva organização apostólica de Jerusalém, na qual as obras de amor do Cristo, junto aos paralíticos e cegos, leprosos e obsessos, encontraram a melhor continuidade. Todos os irmãos partilhavam o esforço da instituição entre o trabalho profissional que lhes determinava o dever ao lado da família e as atividades evangélicas que lhes assinalavam a obrigação de discípulos da Boa Nova junto da humanidade. Num crepúsculo de harmoniosa beleza, Quinto Varro, agora transformado em irmão Corvino, chegou à sala acanhada e pobre, destinada às pregações da Igreja de São João, onde, segundo informações obtidas, encontraria Horácio Niger para o anelado entendimento. Num ângulo do recinto, um velho de longas barbas encanecidas, de rosto avelado e nobre, ouvia a jovem senhora de amargurado semblante. Levantou-se atencioso para receber o recém-chegado. Fê-lo sentar-se ao lado dele no banco de pedra e continuou a conversar com a dama em tom paternal. Tratava-se de humilde viúva que procedia de Valença, implorando socorro. Ficara sem o marido na carnificina de 202. Desde então, morava com o genitor e um tio na localidade mencionada, mas a contragosto envolvera-se em grande infortúnio. Por negar-se aos caprichos de um soldado influente, vira os 2 familiares com os quais residia assassinados numa noite de angustiosa provação. Disposta a resistir
mas totalmente desamparada, fugira dali em busca de abrigo. Chorando, acentuava triste: Pai Horácio, não me abandones. Não temo o sacrifício por nosso divino mestre. Contudo, não concordo em render-me ao vício dos legionários. Conserva-me, por amor de Jesus, nos serviços da Igreja. O interpelado observou atento. Sim, não me oponho. Entretanto, é preciso esclarecer que não possuímos serviço remunerado. Não procuro compensações, disse a moça. Tenho necessidade de arrimo. Então, explicou o interlocutor satisfeito, cooperarás no galpão dos velhos enfermos. Realmente perdeste o pai e o tio. No entanto, encontrarás muitos outros parentes, junto dos quais o Cristo te pede carinho e proteção. A humilde senhora sorriu tranquila e retirou-se. Chegou a vez de o peregrino romano entrar em contato com o ancião. Varro, comedido e confiante, inteirou de todas as ocorrências havidas com Apio Corvino e com ele mesmo, desde o início do seu primeiro encontro com o inovidável amigo apunhalado no mar. Horácio ouviu-lhe a narrativa entre sereno e cortês, sem qualquer alarme, diante do noticiário constrangedor. Parecia calejado por dores maiores. Mesmo assim, quando o rapaz terminou a confissão, falou sobre o amigo morto comovidamente. Grande Corvino, seja ele feliz entre os servidores glorificados. Foi fiel até o fim. Enxugando os olhos úmidos, acrescentou: estará conosco em espírito. A morte não nos separa uns dos outros na obra do Senhor. Em seguida, reportou-se ao companheiro desaparecido com imensa ternura. Apio Corvino tomara a si o encargo de prover as necessidades das crianças mantidas pela Igreja. Para esse fim, trabalhava em agricultura e jardinagem, além de viajar frequentemente, angariando recursos. Depois de 177, estivera largo tempo no Egito, onde adquirira valiosas experiências. Os meninos adoravam-no. A senectude não lhe subtraíra o entusiasmo pelo trabalho. Cultivava o solo com alegre bando de rapazes, aos quais ministrava preciosos conhecimentos. Assinalou preocupado a falta que a presença dele lhes faria, mas ante o oferecimento de Varro para substituí-lo, quanto lhe fosse possível, Horácio alegrou-se intensamente e acentuou: bem lembrado, aqui, na maioria dos casos, os colaboradores da Igreja trabalham de acordo com os desajustes espirituais de que são portadores. As perseguições constantemente alimentadas provocam entre nós diversos tipos de luta e sofrimento. Sei que trazes o coração paterno mortificado de saudades. Trabalharás pelas crianças. Temos mais de 30 órfãos pequeninos. Conversarei com as autoridades. E em voz mais baixa, rogou-lhe que a personalidade de Quinto Varro fosse para sempre esquecida. Apresentá-lo-ia a todos como sendo o irmão Corvino, sucessor do venerável confrade, chamado ao reino de Deus, e afiançava-lhe que tantas nuvens de dor pesavam sobre a alma cristã, formando dramas tristes a se desenrolarem na sombra, que ninguém se sentia com bastante curiosidade para qualquer indagação. O acolhimento carinhoso reaquecia o coração do viajante fatigado, quando 2 petizes, de 3 e 5 anos, respectivamente, penetraram o recinto. O maior deles dirigiu-se ao ancião com os olhos interrogadores e perguntou: Pai Horácio, é verdade que o vovô Corvino já veio? O patriarca afagou-lhe os cabelos encaracolados e informou: Não, meu filho. Nosso velho amigo viajou para o céu, mas enviou-nos um irmão que lhe tomará o lugar. Ergueu-se, abraçou as crianças
e, sentando-as no joelho do recém-chegado, falou bondoso: Vamos, meus filhos, abracem o companheiro abençoado que chega de longe. Os meninos, com a doçura ingênua da infância, enlaçaram o mensageiro. O moço Patrício tomou-os de encontro ao coração e acariciou-os, demoradamente. Contudo, somente o velho Niger conseguiu ver o pranto que lhe corria dos olhos. Quinto Varro havia passado. Os anos rolariam para a frente e o ministério do novo Corvino ia começar.